Vamos lá, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, e lhe é atribuída como justiça. Queridos, texto maravilhoso. Essa história, ela nos fala de um homem, e eu gostaria de aplicar exatamente essa visão. A fé não se conforma com as más notícias, ela supera tudo, amém? A fé, independente da notícia que venha sobre a tua vida, como nós ministramos agora aqui, como nós oramos agora, independente da situação, nós precisamos acreditar que Deus, Ele colocou sobre nós essa fé para que a gente possa vencer, querido, vencer, romper os limites, em nome de Jesus. Não aceitar o diagnóstico que o mundo nos coloca, não aceitar o diagnóstico de uma enfermidade, mas declarar que Deus, através da sua misericórdia e amor, e nós tendo fé, nós venceremos essas batalhas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Qual é a diferença, querido, entre crer e fé? Qual é a diferença, né? Fé é crer naquilo que nós não vemos, você não consegue ver. Crer é agir pela fé. Eu sempre gosto de citar o exemplo, quando a gente fala de fé, eu sempre falo da mulher grávida. Para mim é um dos maiores exemplos, né? Ela não consegue enxergar aos olhos naturais, mas ela sabe, ela sente, olha, aqui existe vida. E fé é isso, eu não consigo enxergar, mas eu sinto que existe vida em mim. Eu sinto, eu posso ver pela fé, eu sei que já existe. Deus já liberou essa bênção na minha vida, seja o que for, Deus já liberou para a sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Primeira coisa, a fé nos dá direito a bênçãos. É o que está falando aqui nesse versículo 1 até o 5. Olha o que ele fala: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Abraão, sem ter praticado obra alguma da lei, mas agindo por fé, recebeu a bênção com direito. Como o trabalhador que recebeu o seu salário, também a bênção é resultado da fé. Então é um direito nosso, é seu direito, querido. Quando nós olhamos para esse texto, eu posso enxergar que esse direito de bênção não foi só atribuída a Abraão, foi atribuída a todos nós, principalmente por Jesus Cristo, que nos fez co-herdeiros de todas as coisas, amém? Você é herdeiro de todas as bênçãos que estão nessa terra. Uma segunda coisa, aqui no versículo 13, lá no versículo 13 e 16, ele fala assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, ele fala aqui, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Repete comigo, fala assim: promessa. Fala mais alto, diga: promessa para toda a descendência, amém? Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, amém?
Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa. Tudo que Deus faz é de graça, queridos. Tudo que Deus faz é de graça. Não há nada que possamos fazer além de crer na promessa da graça de Deus. Deus nos entregou porque somos filhos do Senhor e temos direito a tudo isso. Muitas pessoas querem pagar algo que já está pago por Cristo na cruz. Pagar, mas já está pago. Eu não estou te falando de você fazer um voto, não. Às vezes um sacrifício, mas independente do que você faça, isso para nós, eu falo que eu trabalho por gratidão ao Senhor. Nós precisamos trabalhar para Jesus e sermos gratos por aquilo que Ele nos deu, a salvação, amém? E você não precisa pagar nada, não precisa pagar. Eu olho, às vezes, aquele que paga a sua promessa, né? E ele anda, ele viaja, quantas horas para pagar uma promessa do que aconteceu. Eu já gosto de enxergar o exemplo daqueles leprosos, que Jesus vem e ele passa na aldeia, e ele entra naquele lugar, ele gera esperança, eles vêm e pedem para curar, mestre, me cura, né? E Jesus, ele dá uma direção, olha, vai, se apresenta ao sacerdote. Jesus, lembrando, ele não fez isso, os leprosos não foram para o sacerdote já curados, não, foi depois deles ouvir a voz de Jesus, eles caminhando, e no momento que eles iam caminhando, eles eram curados. Então, a promessa, querido, ela precisa ser, se você quiser cumprir esse lugar, não é para esperar acontecer, faça antes, amém? Porque isso é você chamar a fé, é praticar a fé na sua vida. Eu tenho jejuado, todos sabem, né, do meu jejum, do jejum eterno, não como mais carne, né? Eu falei assim, Deus, olha, nunca mais eu vou comer carne na minha vida, crendo nesse lugar, nessa promessa, né? Queridos, eu estou vendo a construção do Senhor naquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu não fiz um jejum depois, não. O jejum, na verdade, ele antecipa uma batalha. O jejum, a Bíblia nos fala que a casta de demônios que só pode sair com oração e jejum. Então eu preciso jejuar, antecipar a minha vitória. Eu vou me preparar para a batalha, eu vou me preparar para esse lugar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ter fé nesse lugar, amém? Querido, é difícil? Principalmente quando os irmãos me chamam para o rodízio. Aí eu falo, você não está brincando comigo, né? É difícil. Tivemos a comunhão esses dias lá em casa, e aquele cheiro daquela carne, ora lá baixado. Meu irmão, é luta. Aí os abençoados me dão um peixinho que é bom também, mas nada comparado com aquela carne, aquela, né, assada. Fala aleluia. E os irmãos cortando assim, e alguns ainda faz, né, pastor, olha que carne suculenta. E eu falo, meu irmão, você está pecando. Oh, glória a Deus. Mas, querido, foi nos dado essa bênção, amém? Amém? Deus, amados, eu falo que a gente não precisa carregar peso, nosso peso, porque a Bíblia nos fala que o fardo dele é leve, amém? Fica pesado o ministério, fica pesado a sua vida na terra, quando você, por si só, você quer levar tudo nas costas, você quer ter resposta para tudo, mas a resposta não está em nós, a resposta está em Deus. Vamos descansar em Deus, naquilo que Ele faz, em nome de Jesus. Versículo 17, esse versículo a gente tanto fala, ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e o que? Chama a existência as coisas que não existem. O que é isso, querido? Pela fé, até o que não existia passa a existir. É isso que a gente está falando.
Qual é a área da sua vida? Meu Deus, eu preciso que isso aconteça. Então começa a chamar a existência, começa a profetizar, começa a declarar no nome de Jesus. Não abaixe a tua cabeça diante daquele lugar. Não reclame, não murmure, lute, chama a existência. Existe poder dentro de você. Dentro de você está o Espírito poderoso do Senhor. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Deus criou o mundo pela sua palavra, quando não existia nada. Então vamos seguir o exemplo do nosso Pai. A Bíblia nos fala que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Quando o mundo era vazio, não tinha nada, Ele disse: olha, haja luz. A terra era sem forma e vazia. Haja luz. A terra era sem forma, a forma vem do original chamada Boum. Boum quer dizer deserto. Era sem forma e vazia. Vazia vem de deserto, vem de destruído, devastado. Então quer dizer, a terra era devastada, não tinha nada. E de repente Deus, através da sua palavra, Ele diz: olha, haja. Pela sua palavra Ele diz: aconteça. E é isso que a gente precisa fazer em nome de Jesus. Está destruída a minha vida, eu estou vivendo um lugar ruim na minha vida, então eu vou declarar a partir de agora. Se olha no espelho e começa a profetizar: eu declaro sobre você, eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre a minha família, em nome de Jesus. Haja vida e haverá. Amém. É o que mostra em Ezequiel 37. O Senhor, Ele visita Ezequiel numa visão. Ele vê e enxerga um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E aí o Espírito de Deus fala assim: esse daí é o povo de Israel morto, destruído. Mas eu quero dizer uma coisa: o Espírito falou para Ezequiel: olha, começa a profetizar. Profetiza sobre esses ossos e vai novamente vir a vida sobre eles. E ele começa então vendo dos quatro cantos, e ele profetiza, e ele profetiza, e ele declara. Daqui a pouco os ossos começam a vir os tendões, daqui a pouco começa a vir a pele, daqui a pouco o sangue começa a correr, e por fim o Espírito, fôlego de vida, toma conta naquela visão daqueles corpos, querido. Renasce. Assim é a palavra do Senhor liberada ao teu coração, à minha vida. Quando eu profetizo, quando você solta a tua palavra profética na sua vida, na sua casa, naquilo que você tem, nas suas finanças, seja o que for, profetiza, declara pela fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Deus criou o mundo pela sua palavra, quando não existia nada. Esta é a matéria-prima de Deus, e Jesus nos ensinou a crer que já recebemos. Marcos capítulo 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, tudo, ele fala, crede que recebestes e será assim convosco. Vai acontecer. Por isso a importância de você chegar na casa do Pai. Deus, olha, eu sei que eu estou aqui para adorar, mas eu tenho um pedido também para te fazer. Primeiro agradeça a Deus, Pai, obrigado e tal. E aí então você entra com o seu alvo, ora, declara e peça ao Senhor, e vai ser concedido a sua vida, como diz a Bíblia Sagrada. Precisamos chamar à existência aquilo que nos falta, como fé, como perdão, libertação, paz, alegria, e por aí vai. Amém? Deus nos chamou com essa autoridade, e o inimigo não pode roubar. Amém? Olha o que diz lá no versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo fora dito. Deus liberou uma palavra para a tua vida. Quem tem promessas do Senhor aqui? Levanta a mão. Existe promessa, creia. Foi liberado para a tua vida. Não abra mão desse lugar, em nome de Jesus. Assim será a tua, ele diz aqui, assim será a tua descendência.
O Senhor fala aqui, olha, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, porque o Senhor, Ele liberou essa palavra. O que Abraão fez? Ele falou assim, eu tomo posse desse lugar. Tem uma outra versão na NVI, que é muito mais clara, versículo 18 na NVI, ela fala assim, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Olha o que diz aqui, Abraão contra toda a esperança. Abraão contra toda a esperança, em esperança ele creu, porque o mundo tinha uma forma de olhar, o ser humano tem uma forma de enxergar, o mundo espera de uma forma, mas nós, querido, quando temos no Senhor, então eu vou contra tudo aquilo que o mundo está dizendo contra mim. O mundo está dizendo que eu sou derrotado, que eu não vou alcançar, mas existe uma palavra do Senhor liberada sobre a minha vida, então eu vou crer contra essa esperança, eu vou avançar em fé, eu vou crer em esperança, crer naquilo que Deus liberou para a minha vida. Não importa o que você esteja passando, o vale, o deserto que você esteja passando, a provação que foi liberada, e querido, vou te dizer uma coisa, não é eterno, não é para sempre esse lugar, vai passar, mas passe com fé. O meu irmão, ele olhou para mim e falou assim, pastor, estou passando por tanta luta, e eu falei para ele assim, olha, a provação, ela vem por dois motivos. Primeiro motivo, porque vem a aprovação vem para me aproximar ainda mais de Deus, amém? É quando você está com prova que você vai lembrar, muitas vezes a pessoa ela lembra, Deus, para se aproximar de Deus, relacionamento com Deus. E o segundo motivo é para você pular de fase, não é para você ficar naquele lugar, amém? Primeiro então é eu me aproximar de Deus, é eu conquistar novamente o coração do Senhor, onde eu tinha me perdido. E o segundo é pular de fase. Então você não fica naquele lugar para sempre, você vai vencer esse lugar, você vai passar. Por isso que não é só uma prova na vida. Quantos quer ficar na mesma fase o resto da vida? Por isso que vem prova. Um amém só que eu ouvi. Eu quero pular de fase. Se prepara, vai ter prova. Amém? E eu preciso olhar para essa provação como algo que vai me trazer experiência, vai me trazer força, me trará resiliência em nome de Jesus. Quantas vezes nos enganamos acreditando que esperar é igual à esperança? Esse esperar do mundo é diferente, não tem sentido. Nadamos contra a correnteza e não somos levados pela enxurrada da vida. Muitas vezes não podemos ouvir o que nos falam de mal e apenas crer, como fez Saul. Eu lembrei da passagem no livro de Samuel capítulo 10, 26, diz assim, 26, 27, também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração de Deus tocou. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? Isso aqui é na época em que Saul, o coração dele estava em Deus. Saul, ele se perdeu, dando então lugar ao reinado de Davi. Mas antes, querido, Saul estava, por isso que a gente precisa vigiar. Porque se você não levar a sério o Senhor, querido, você pode ser substituído nesse lugar. Você vai sair, você vai perder bênçãos, vai perder honra, e aí então Deus levanta um outro no seu lugar. Deus, querido, Ele nos dá oportunidade, mas às vezes nós fazemos pouco caso, menosprezamos aquilo que Deus nos dá. Mas nessa época Saul, ele entendeu o seguinte: olha, os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E a Bíblia nos fala que eles desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Não estou nem ouvindo.
Quero nem saber o que está falando de mim. Quero nem saber. Você ouviu dizer, falaram de você assim, não sei o que. Não quero nem saber. Amém? Mas o que a gente faz? Quem falou? Como é que foi? Não vou lá. Ela me paga, ele me paga. Vou tirar satisfação. Quero ver se ele vai falar esse negócio na minha frente. Saul, ele fez diferente. Saul, a Bíblia nos fala que ele se fez de surdo. Vou fechar meus ouvidos. Não vou ser contaminado por essa má notícia, por esse menosprezo. Nós já sabemos, querido, que com Cristo, quando nós temos Cristo, nós seguimos o caminho de Jesus. A Bíblia nos fala que nós seríamos caluniados, menosprezados. Amém? Deus está contigo. Então, da mesma forma, se faça de surdo. O que é esperança? É esperar confiando, crendo. É a continuação, continuando aí debaixo de fé. Continuação da fé. Versículo 19, 22, ele diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, o quê? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Independente do momento, independente de quantos anos você tem agora, independente da sua idade, está tarde demais, não está. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia nos fala, querido, em Lucas 1:37, não há impossíveis para Deus. Não importa, não chegou agora a hora, mas vai chegar. Não é agora, vai chegar. A sua hora vai chegar. Continue crendo no milagre, na promessa que foi liberada sobre a tua vida, porque Deus não é homem para mentir. Ele é Deus poderoso para cumprir o que Ele prometeu na sua vida, porque Ele é o Deus da verdade. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. A fé não ignora os problemas, mas leva mais em consideração o que crê do que o que se vê. Dá para entender? Olha só, queridos, a fé não ignora os problemas, mas leva mais em consideração o que crê do que o que está vendo. Eu creio. Eu não estou levando em consideração esse problema aqui agora. Eu sei que é um problema difícil. Eu não vou ser irresponsável nesse lugar, mas eu creio naquilo que o Senhor já me mostrou. Eu vou sair desse lugar vitorioso. Quem pode dar um glória a Deus aí? Oh, louvado seja o nosso Deus. Por fim, versículo 23, 25, ele diz assim: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A promessa da fé é para todos nós. Todos nós, a mesma promessa serve para todos nós, e Deus pode fazer o impossível em sua vida. Creia nisso. Eu quero concluir dizendo que para crescer é preciso se alimentar e se exercitar. Não é só ouvir. Deus, eu vou praticar essa palavra que eu recebi no culto. Senhor, eu vou praticar. Faça prova, querido. Começa a fazer prova a partir de agora, de hoje. Eu ouvi uma palavra, está nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é Bíblia, é a palavra do Senhor. Eu vou colocar em prática. Se você colocar em prática, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida.
e talvez você não exercitava esse lugar, você vai ver, oh, não é que dá certo, as portas se abriram, o milagre aconteceu, a cura veio, Deus ouviu o meu clamor, veio a resposta. Começa a exercitar no nome, busque uma fé poderosa, alimentando-se da palavra de Deus e exercitando. Em nome de Jesus, você tem uma fé viva e poderosa. Amém? Viva e poderosa. Olha o que ele diz aqui, querido, em Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los eis. Lá também no 11:1, para a gente poder concluir, ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a certeza. Eu vou pegar a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas que pela fé ela já existe no mundo espiritual e já foi liberada para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém?